Então, seja muito bem-vindo aqui no canal, mais um vídeo hoje, e eu trago para você três notícias muito importantes que decorrem de uma única lei, tá bom? Tinha um projeto de lei aí tramitando no Congresso Nacional, ela foi aprovada, e no último dia aqui, né, tem um prazo para o presidente poder sancionar essa lei. No último dia, o presidente Jair Bolsonaro terminou sancionando essa lei, né, esse projeto de lei que agora virou uma lei, saiu no dia 5 de maio no Diário Oficial da União. Eu estou gravando esse vídeo justamente na noite do dia 5 de maio, mas provavelmente vai para o ar apenas no dia 6, na manhã do dia 6, tá certo? Então, quinta-feira agora, mas provavelmente você vai estar vendo esse vídeo apenas no dia 6 de maio, na manhã da sexta-feira. O importante é o seguinte, eu estou falando da Lei 14.331, de 4 de maio de 2022, está aqui, e ela foi publicada no Diário Oficial da União no dia 5 de maio de 2022. Está aqui. E o que acontece com essa lei? Essa lei, ela vem com uma boa notícia, principalmente para quem já está com processo judicial aguardando perícia. A gente estava no impasse de quem deveria arcar com o pagamento dessas perícias, né? A gente estava sem previsão de orçamento, como que seria feito o pagamento dessas perícias. Em alguns locais, os juízes simplesmente suspenderam a realização das perícias judiciais dos atos médicos. Em outros locais, os juízes estavam determinando que a própria parte, que o próprio autor realizasse o pagamento dessas perícias. E aí a gente estava com um problema muito grande porque esses processos não estavam conseguindo ter continuidade, né? Nos casos que o juiz suspendia a realização da perícia, não tinha como andar porque simplesmente estava sem perícia. Quando o juiz mandava a parte realizar o pagamento, o processo também não dava porque a pessoa, né, o autor do processo ali contra o INSS, não tinha dinheiro para pagar a realização dessa perícia. Então a gente ficava nessa situação. O que acontecia antes, né, e tinha uma lei para isso. O próprio INSS ou então a União fazia o pagamento das perícias, tá? Isso era uma situação clara. Porém, a lei que fazia essa previsão, ela extinguiu, ela chegou ao tempo limite dela e aí não foi feita uma nova lei prevendo como seria o pagamento dessas perícias. Então, isso deixou o judiciário em uma situação um pouco complicada, porque eles não detinham um orçamento próprio para pagamento dessas perícias, né? E ficamos assim, até que agora a situação foi resolvida. Então, essa provavelmente a melhor notícia do ano até aqui para quem está aguardando as perícias médicas do INSS, tá certo? Então vamos lá ver o que diz aqui essa lei. Artigo 1º, essa lei altera a Lei 13.876 e a Lei 8.213. Então, já altera aqui o Código de Processo Civil e altera também a Lei de Benefícios do INSS para dispor sobre o pagamento de honorários periciais em ações que discutem a concessão de benefícios assistenciais às pessoas com deficiência ou de benefícios previdenciários por incapacidade e sobre os requisitos da petição inicial em litígios e em medidas cautelares relativos a benefícios por incapacidade. Então, vamos lá. Essa lei, nesse primeiro momento, ela está dizendo o seguinte, ela alterou o Código de Processo Civil, alterou a Lei de Benefícios, ela traz novos requisitos para a petição inicial e ela também fala sobre as perícias médicas, tá? Sobre os honorários periciais, o pagamento dos honorários periciais. E tem mais um detalhezinho que está no final dessa lei, que eu vou te explicar quando a gente chega lá, para a gente não atropelar as coisas. Então, se você quer entender aqui todas as três novidades, fica nesse vídeo. Inclusive, é uma alteração lá no chamado Milagre da Contribuição Única, tá certo? Então, se você quer entender, fica aí até o final. Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative as notificações, tá bom? E a recomendação que eu sempre deixo aqui. Se você tem alguma dúvida, se tem alguma sugestão de conteúdo, se ficou algo que você não entendeu,
pode deixar nos comentários que a gente volta a gravar aqui outros conteúdos, outros vídeos, tentando esclarecer da melhor forma possível, tá certo? Então, vamos lá. O artigo 1º da Lei 13.876 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. O ônus pelos encargos relativo ao pagamento de honorários periciais referentes às perícias judiciais realizadas em ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, figure como parte e se discuta a concessão de benefícios assistenciais à pessoa com deficiência ou benefícios previdenciários decorrentes de incapacidade laboral, ou seja, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez e o BPC-Loas, ficará a cargo do vencido, ou seja, quem perdeu o processo tem a obrigação de realizar o pagamento da perícia médica, tá bom? Nos termos da legislação processual civil, em especial o parágrafo 3º do artigo 98 da Lei 13.105, que é o nosso Código de Processo Civil, tá bom? Então, deixa eu abrir o Código de Processo Civil aqui para vocês verem o que ele diz. Artigo 98, parágrafo 3º. Vencido o beneficiário, é isso mesmo? Parágrafo 3º do artigo 98. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensivas de exigibilidade, somente poderão ser executadas se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se passado esse prazo, tais obrigações. Então, vamos ler de novo aqui. O ônus pelos encargos relativos ao pagamento dos honorários periciais referente às perícias judiciais realizadas em ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, figure como parte e se discuta a concessão de benefício à pessoa com deficiência ou benefícios previdenciários decorrentes de incapacidade laboral, ficará a cargo do vencido, no termo da legislação processual, em especial o parágrafo 3º, artigo 98. Esse artigo aqui, na verdade, ele trata da gratuidade da justiça, né? Pessoa natural ou jurídica. A pessoa natural é a pessoa comum, né? Um civil. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça na forma da lei. Então, essa gratuidade aqui compreende taxas e custos, selos, despesas com publicação, indenização devida às testemunhas, e aqui tem todas as previsões e abarca também a questão da perícia. Então, salvo a situação de que ter sido concedido o benefício da justiça gratuita para o autor da ação previdenciária, né, ele vai ter que arcar com essa perícia se perder o processo, tá bom? Breno, beleza, se perder o processo, paga a perícia, mas a perícia ela acontece antes de acabar o processo. E quem paga, então, a perícia antes de acabar o processo? Antes de acabar o processo, quem paga essa perícia vai ser o INSS. Isso está estipulado aqui nessa legislação também, que a gente vai continuar lendo. Então, vamos lá. O artigo 1º, né, parágrafo 4º. O pagamento dos honorários periciais limita-se a uma perícia médica por processo judicial e, excepcionalmente, caso determinado por instância superior do Poder Judiciário, outra perícia poderá ser realizada. Então, regra geral, em cada processo só pode acontecer uma perícia, tá bom? A partir de 2022, nas ações que se refere ao caput desse artigo, ou seja, aqui o artigo 1º, né, fica invertido o ônus da antecipação da perícia, cabendo ao réu, qualquer que seja o rito ou procedimento adotado, antecipar o pagamento do valor estipulado para a realização da perícia, exceto na hipótese prevista no parágrafo 6º desse artigo. Então, regra geral também,
quem paga a perícia de forma antecipada aqui é o próprio INSS ou a União. A gente vai ver mais para frente essa situação. Mas, de modo geral, o autor do processo, ele não vai pagar a perícia, tá bom? A perícia vai ser feito o pagamento da perícia pela União ou pelo INSS. E, ao final do processo, se ele perder e se ele não tiver o benefício da justiça gratuita, aí sim ele vai ter que fazer o pagamento dessa perícia, tá bom? Vai ter que ressarcir o pagamento da perícia. Parágrafo 6º. Os autores das ações judiciais relacionadas a benefícios assistenciais à pessoa com deficiência ou benefícios previdenciários decorrentes de incapacidade laboral, previsto no caput deste artigo, que comprovadamente dispõe de condições suficientes para arcar com os custos de antecipação das despesas referentes às perícias médicas judiciais, deverão antecipar os custos dos encargos relativos ao pagamento dos honorários periciais. Então, aqui é a situação inversa, quando a pessoa não tem o benefício da justiça gratuita, né, ela que vai arcar com esses honorários de forma antecipada. Então, veja, a regra geral aqui concedeu o benefício da justiça gratuita lá na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil, a União ou o INSS vai antecipar o pagamento da perícia judicial e, ao final, né, vai ter a inversão aí, tendo o INSS o prazo de 5 anos para comprovar que essa pessoa que perdeu o processo recuperou a possibilidade de pagar pela perícia. E aí ela vai fazer a execução desse valor, tá? Agora, a pessoa não tem o benefício da justiça gratuita, ela não comprovou essa necessidade. O que vai acontecer é que ela própria vai ter que antecipar o pagamento da perícia. O ônus, vamos ver o parágrafo 7º agora. O ônus da antecipação do pagamento da perícia, na forma do parágrafo 5º, então esse aqui que diz que a União vai antecipar, né, que o réu vai antecipar o pagamento da perícia, deste artigo recairá sobre o Poder Executivo Federal e será processado da seguinte forma: nas ações de competência da Justiça Federal, incluídas que tramitam na Justiça Estadual por delegação de competência, as dotações orçamentárias as dotações orçamentárias para o pagamento de honorários periciais serão descentralizadas pelo órgão central do Sistema de Administração Financeira Federal ou Conselho da Justiça Federal, quem se incumbirá de descentralizá-las aos tribunais regionais federais, os quais repassarão os valores aos peritos judiciais após o cumprimento de seu munus, independentemente do resultado ou da duração da ação vedada, a destinação desses recursos para outros fins. Então, a Justiça, a União aqui, né, por meio da Secretaria de Administração Financeira Federal, ela vai destinar os recursos aqui para o Conselho de Justiça Federal, que vai encaminhar para os tribunais. E esse dinheiro só pode ser utilizado para o pagamento das perícias judiciais, que são de competência da Justiça Federal, tá bom? Mesmo que tenha ocorrido na Justiça Estadual em razão das competências delegadas, exclusivamente nessa situação. E somente para isso esse recurso pode ser utilizado. E nas ações de acidente de trabalho, de competência da Justiça Estadual, os honorários periciais serão antecipados pelo próprio INSS, tá bom? Tá aqui no parágrafo, no inciso 2º do parágrafo 7º. Então, essa, com certeza, é a melhor ou uma das melhores notícias desse ano para quem está aguardando realizar a perícia na Justiça Federal. Desse modo, a gente vai destravar aí vários processos que estão aguardando esses recursos para que as perícias possam ser realizadas e com certeza a gente vai ver aqui alguns os processos voltando a ter o seu curso normal, tá certo? Essa realmente é uma boa notícia no meio de tanta coisa que está acontecendo aí de forma negativa, né, para os segurados, para os beneficiários do INSS. Essa aqui é uma notícia muito boa e teve realmente uma movimentação bastante grande ali, bem intensa entre os previdenciaristas, né, a OAB se mexeu, o Congresso Nacional também teve que se mexer bastante para conseguir aprovar isso aqui, que vai ser um alívio aí para quem está nesse aguardo. Agora, como nem tudo são flores, né, vamos
para a parte da notícia ruim. A lei número 8.213, que é a lei de benefícios, né, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos, 129-A e 135-A. 129-A. Os litígios e as medidas cautelares relativas aos benefícios por incapacidade de que trata esta lei, inclusive os relativos a acidentes de trabalho, observarão o seguinte: quando o fundamento da ação for a discussão do ato praticado pela Perícia Médica Federal, a petição inicial deverá conter, em complemento aos requisitos previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil, pause aqui, tá bom, pessoal? O grande volume de ações contra o INSS em relação aos benefícios por incapacidade, que é justamente o auxílio-doença, e a aposentadoria por invalidez, além da questão dos benefícios por deficiência, é justamente em razão da perícia médica. Então, essa alteração aqui praticamente atinge todos, não todos, né, mas a grande maioria dos processos que vão começar a tramitar, tá? Então, se você for advogado aí, vai entrar com a petição inicial, vai entrar com um pedido aí para o seu cliente, né, de concessão de benefício por incapacidade, muita atenção nisso aqui, porque vai ser situação de inépcia da inicial e vai acarretar o arquivamento do processo, né? Provavelmente o juiz vai despachar para emendar a inicial e, não ocorrendo a emenda inicial, a correção da petição inicial, o seu processo ele pode ser arquivado sem julgamento do mérito, tá bom? Em relação aos requisitos aqui previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil, eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando como que você prepara a petição inicial, tá certo? E aí aqui fica agora a atualização em relação à petição inicial. Vamos lá. Algumas coisas, inclusive se você assistiu o vídeo que eu falo da petição inicial, você vai ver que eu já adoto aqui no escritório. Tem um único ponto que eu acho um pouco complicado, né? E aí vamos ver na prática como que isso vai terminar acontecendo. Mas vamos lá. O que que deve conter na petição inicial? A descrição clara da doença e das limitações que ela impõe, tá certo? Então, nenhuma grande novidade, assim, para mim parece bastante óbvio, tanto que, pelo menos eu já adoto esse procedimento, né? E como eu disse, se você assistir os outros vídeos que eu falo da petição inicial, você vai ver que eu comento sobre isso aqui. Indicação da atividade para a qual o autor alega estar incapacitado, né? Inclusive eu falo também sobre esse ponto aqui, falo da questão da gente pegar o CBO, né, no Ministério do Trabalho e Emprego, colocar a descrição aqui das atividades, especificar o que que essa pessoa faz, não só dizendo ali qual é a função dela, mas dizendo o que que essa função faz, como que ela faz. Possíveis inconsistências da avaliação médico-precisional discutida. Esse ponto aqui que eu acho mais delicado em relação a essas alterações. Possíveis inconsistências da avaliação médico-pericial com certeza vai gerar algum tipo de atraso aqui no protocolo dessas ações, vai ser necessário buscar ali os laudos médicos, né? Ver a tela SAB do meu INSS, pedir o relatório médico, ver qual é a documentação médica que você consegue pegar para dizer essas possíveis inconsistências. Se for uma análise muito superficial, sem muitos detalhes, né, se o perito não adotar, em que pese ele tem a obrigação de fazer as anotações, mas pode gerar algum tipo aqui de dificuldade, de frustração na hora de entrar com ação judicial. Bom seria se todos os segurados do INSS tivessem condições de ir para a perícia médica do INSS acompanhado de um médico de sua confiança. Mas, né, a gente sabe que essa não é a realidade da maioria dos segurados. A grande maioria não tem condições de pagar um médico particular para lhe acompanhar durante a perícia do INSS, tampouco durante a perícia da Justiça Federal, né?
E também o Sistema Único de Saúde ele não disponibiliza esse médico. A gente sabe que muitas vezes para conseguir o atendimento nas unidades públicas de saúde já é bastante complicado. Quanto mais um médico sair do hospital para ir acompanhar uma perícia. Então, eu acho esse ponto aqui bastante delicado, tá bom? Deixa aí para mim seu comentário, o que você acha dessa alteração, tá? Deixa a tua opinião para a gente poder trocar ideias aqui. Mas eu realmente estou achando esse ponto aqui bastante complicado e acho que pode terminar trazendo frustrações aí na hora da petição inicial, na hora de entrar com um processo judicial contra o INSS. Letra D, declaração quanto à existência de ação judicial anterior, com o objetivo de que trata este artigo, esclarecendo os motivos pelos quais se entende não haver litispendência ou coisa julgada, quando for o caso. Então, litispendência é quando tem um processo tramitando, tratando do mesmo assunto, vamos dizer assim, de forma bem resumida, tá bom? Existem outros detalhes técnicos, mas de forma bem resumida é isso, ou coisa julgada quando o judiciário já tratou aquela matéria, tá bom? Isso aqui não vejo como sendo grande problema, até porque isso já faz parte do que a gente chama de teoria geral do processo. O judiciário ele não pode tramitar duas ações tratando da mesma coisa simultaneamente e nem pode decidir uma coisa que já foi julgada anteriormente. Então, também não vejo isso aqui como um grande problema, já faz parte aí da tramitação normal, não é nenhuma grande novidade. Então, no meu ponto de vista, realmente é uma notícia que está em relação a esse item C, possíveis inconsistências da avaliação médico-pericial discutida, né? É muito vago, a gente não sabe exatamente quais são essas inconsistências que têm que ser apontadas, sem relação ao ato médico em si, sem relação à avaliação, aos apontamentos no prontuário, ali na ficha de atendimento que o médico preenche, coloca no sistema. Então, para mim, esse realmente aqui é o ponto mais delicado dessa modificação. Inciso 2, para atendimento do disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial, qualquer que seja o rito ou procedimento adotado, ou seja, tanto na Justiça Federal Comum quanto no Juizado Especial Federal, né, ou ainda na Justiça Estadual, quando for ação acidentária, deverá ser instruída pelo autor com os seguintes documentos: comprovante de indeferimento do benefício da sua prorrogação, quando for o caso, pela administração pública. Isso aqui também não é nenhuma grande novidade, até porque já faz parte ali das provas inerentes, porque a gente primeiro precisa passar pela via administrativa e após a negativa que é possível entrar com ação judicial, então normalmente os juízes já pedem isso aqui, se a pessoa não juntar, já vem da própria prática, assim, da própria praxe, né, que é rotineira na justiça. Então, acredito que nenhum advogado entra com o processo sem juntar esse documento. Comprovante de ocorrência de acidente de qualquer natureza ou de acidente de trabalho, sempre que houver um acidente apontado como causa da incapacidade. É comum também, né, se você está dizendo que aquela doença, que aquela incapacidade é decorrente de um acidente, você tem que demonstrar que realmente é de um acidente. Então, também nenhuma grande novidade aqui. Documentação médica que dispuser relativa à doença alegada como a causa da incapacidade discutida na via administrativa. Aqui também nenhuma grande novidade, basicamente só esmiuçou, né, só detalhou mais o que realmente já acontece na prática. Parágrafo 1º, determinado pelo juiz a realização de exame médico pericial por perito do juízo, este deverá, no caso de divergência com as conclusões do laudo administrativo, indicar em seu laudo de forma fundamentada as razões técnicas e científicas que amparam o dissenso, especialmente no que se refere à comprovação da incapacidade, sua data de início e sua correlação com a atividade laboral do periciado. Também nada de muito novo nesse ponto, né? Só vai fazer com que os peritos aqui tenham mais cuidado na elaboração dos seus laudos. Para mim, particularmente, eu já apresento, inclusive, quesito questionando o perito em relação a esses pontos, mas, lógico, do ponto de vista dele explicar, caso ele diga que o segurado, né, que o autor
pode trabalhar. Eu sempre pergunto, sempre faço essa pergunta, sempre apresento esse quesito, perguntando por que ele diverge da conclusão dos médicos do Sistema Único de Saúde ou dos médicos particulares que acompanham o autor, né, que emitiram os laudos de incapacidade, caminhando essa pessoa para o INSS. Então, aqui agora é mais ou menos a mesma coisa, né, só que também tendo que explicar de forma que o perito vai ter que explicar de forma mais detalhada o porquê que ele concorda com o INSS ou o porquê que ele concorda com os laudos médicos apresentados pelo autor, tá certo? Quando a conclusão do exame médico pericial realizado por perito designado pelo juiz mantiver o resultado da decisão proferida pela realizada na via administrativa, ou seja, quando o perito concordar com a decisão do INSS, poderá o juiz, após a oitiva da parte autora, julgar improcedente o pedido. Assim, não vejo nem a razão de ser desse parágrafo, porque quando o perito médico do próprio juízo diz que não há incapacidade, é muito difícil o juiz julgar procedente, tá bom? Então vamos ler de novo aqui, só para ver que já é o que acontece. Quando a conclusão do exame médico pericial realizado por perito designado pelo juízo mantiver o resultado da decisão proferida pela perícia realizada na via administrativa, ou seja, o perito judicial concordou com o perito médico do INSS, poderá o juiz, após a oitiva da parte autora, julgar improcedente o pedido. A única coisa que me parece aqui é que criou agora uma obrigação de que a parte autora seja ouvida. Não me parece um dispositivo razoável. Talvez possa favorecer o autor, mas talvez eu acho pouco provável, porque se o perito judicial já concordou com o perito administrativo, com o perito do INSS, a possibilidade do juiz julgar esse pedido procedente ela é muito baixa, né? São duas provas técnicas aí contrárias ao interesse da parte autora. Então, ao que tudo indica, apenas criou a obrigação aí do juiz ouvir a parte autora, né? Já que ele coloca aqui em uma observação, né? Que o juiz poderá julgar improcedente após a oitiva da parte autora. Com certeza isso vai terminar fazendo o processo demorar um pouco mais e tendo ainda o julgamento de improcedência, né? Porque 99% dos casos os juízes eles acompanham a perícia médica, né? É importante a gente entender isso. Eu sempre falo aqui no escritório, eu falo para os clientes isso. O advogado, o juiz, o promotor, o defensor público, qualquer pessoa que trabalha nesses processos da Justiça Federal envolvendo essas questões de doença, de incapacidade e tudo, são profissionais que conhecem a legislação. Nós não fizemos a faculdade de medicina, de enfermagem ou de qualquer outra profissão, né, de qualquer, não temos esse arcabouço aí de conhecimento da área médica. Então, para o juiz julgar contrário ao resultado da perícia é bastante complicado, porque ele não detém conhecimento técnico na área de medicina. O conhecimento dele, né, e assim como dos advogados, é em relação à legislação, tá certo? Então, esse artigo aqui eu realmente não entendo a razão de ser dele. Espero que, de alguma forma, termine ajudando a parte autora, porque a única coisa que criou, né, no meu ponto de vista, aqui foi realmente a obrigação do juiz ouvir a parte autora antes de proferir a sua decisão pela improcedência, tá certo? Se a controvérsia versar sobre outros pontos, além do que exige exame médico pericial observado disposto no parágrafo 1º deste artigo, o juiz dará seguimento ao processo com a citação do réu. Então, aqui o juiz vai determinar a citação do INSS para se defender, tá certo? Importante aqui essa alteração também, né, cria a inversão do rito processual. Se você vê aqui no meu canal do YouTube,
Tem um vídeo que eu explico em que a gente apresenta a petição inicial, né? O juiz despacha recebendo esse processo, ele manda o INSS se defender e depois é realizada a perícia médica pelo juízo, né? A perícia médica judicial. Então, com essas alterações aqui, o que acontece agora é que a perícia médica vai ser realizada antes mesmo do INSS ser chamado para apresentar a sua defesa. E aí o INSS só vai se manifestar agora após a realização da perícia médica lá pela Justiça Federal ou a estadual, né, quando for o caso de ações acidentais. E por fim, a última notícia que eu falei, que eu disse que é relacionado ao chamado milagre da contribuição única, tá bom? Se você ainda não sabe o que é o milagre da contribuição única, vou te falar de uma forma bem resumida. Existem outros vídeos aí pelo YouTube, tá certo? Eu, particularmente, não fiz nenhum vídeo falando sobre o milagre da contribuição única, mas se você ficar com alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu te passo uma explicação um pouco melhor. Mas, basicamente, com a emenda constitucional 103, a reforma da Previdência, o que se passou a prever foi que, para o cálculo da aposentadoria, são utilizadas todas as contribuições a partir de julho de 94 até a data do pedido de aposentadoria, certo? Dessas contribuições é feita uma média aritmética simples, ou seja, por exemplo, você fez 10 contribuições para o INSS. Só um exemplo, tá bom? Eu sei que a pessoa não se aposenta com apenas 10 contribuições. Apenas a título de exemplo para você poder visualizar a situação. Então, a pessoa fez 10 contribuições para o INSS, ela soma essas 10 contribuições e depois divide por 10. Isso é uma média aritmética simples. É assim que a gente começa a fazer o cálculo da aposentadoria. E depois a gente aplica lá o percentual de 60% e mais 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição acima dos 15 anos para as mulheres e acima dos 20 anos para os homens. Essa é a regra geral. O que acontece? O legislador ele não previu nenhum tempo de contribuição mínimo após julho de 1994. Então, o que estava acontecendo? O que é o milagre da contribuição única? As pessoas que tinham contribuído mais de 15 anos antes de julho de 1994, né, elas realizavam a única contribuição após julho de 94 pelo teto do INSS. E aí fazia o pedido de sua aposentadoria. Então, o que acontecia com isso? A pessoa tinha o tempo mínimo de contribuição e após julho de 94 ela tinha apenas uma contribuição no teto. Então, uma contribuição dividida para um era o próprio valor que a pessoa tinha contribuído. Quando a gente aplicava 60%, aí em cima de 6 mil, em cima de 7 mil, a gente tinha aposentadorias altas, aproximadamente 3.500, 4 mil reais. Então, isso foi a chamada, isso foi o chamado milagre da contribuição única. E aí, o INSS observou essa situação, terminou se criando uma celeuma aí entre INSS, entre governo federal, entre a advocacia, porque o INSS, né, os representantes do INSS, inclusive acusaram aí os advogados de estarem abusando do direito, né? E, assim, particularmente, se você está utilizando o dispositivo legal que lhe concede um benefício, eu não vejo como isso pode ser um abuso de direito, se você está exigindo estritamente o que está na legislação. Aqui, o ponto é, isso gerou um dispêndio maior de recursos para o INSS, com a concessão de benefícios altos para pessoas que tinham realizado uma única contribuição após julho de 94. Isso realmente virou uma celeuma, isso virou um grande problema. E aí, né, veio então essa lei e esse artigo especificamente para resolver esse problema. Então, a redação é a seguinte: para o segurado filiado à Previdência Social até julho de 1994, então veja, é justamente para essas pessoas que contribuíram com o INSS antes de julho de 94, ela tem que ter se filiado à Previdência Social até julho de 94. No cálculo do salário de benefício das aposentadorias, exceto a aposentadoria por incapacidade permanente, ou seja,
as aposentadorias programadas, né? Seja por idade, seja por tempo de contribuição, nas regras de transição, né? Porque na regra definitiva nova que veio com a reforma da Previdência não existe mais essa aposentadoria por tempo, mas ainda existem as regras de transição. O divisor considerado no cálculo da média de salários de contribuição não poderá ser inferior a 108 meses, ou seja, 9 anos de contribuição. Então, vamos lá. Você tem 10 contribuições. Somou as 10 contribuições, divide por 108. Você tem 50 contribuições. Somou as 50 contribuições, divide por 108. Você tem 100 contribuições. Somou as 100 contribuições, divide por 108. Tem 108 contribuições. Soma as 108 contribuições, divide por 108. Ah, tenho 120 contribuições. Legal, soma as 120 e divide por 120. Tá certo? Então, observe que quanto menor for o número de contribuições, especialmente inferior a 108 contribuições, menor vai ser o benefício da aposentadoria, sempre respeitado o piso do salário mínimo, tá certo? Então, realmente aqui é um banho de água fria aí na tese do milagre da contribuição única, tá certo? Basicamente é isso. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se você tem alguma sugestão de conteúdo, deixa aí nos comentários também. Vai ser um prazer produzir novos vídeos aqui para o canal, tá bom? E compartilhe esse conteúdo, com certeza você vai ajudar alguém, tá certo? Um grande abraço, até o próximo vídeo.